Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Dr. Carlos Romero e nós estamos então nessa nossa primeira aula abordando a respeito deste livro que é Psicologia das Massas, Análise do Eu e outros textos de Sigmund Freud no período de 1920 a 1923. Então, vamos começar aqui pela introdução. Psicologia das Massas e Análise do Eu. Houve uma discussão naquele período, até mesmo uma certa oposição a respeito entre a psicologia individual e a psicologia social ou das massas. Então precisou-se trazer para a discussão, Freud trouxe para a discussão, inclusive usando textos de outros autores, como Le Bon, e mais outros, mais ou menos aí 2, 3 autores naquele tempo, para trazer para essa discussão o que seria isso. Então, o que foi discutido aqui? Que é muito difícil você identificar as demandas psíquicas, psicológicas, até mesmo dos instintos de um paciente, de um indivíduo, só pensando no indivíduo em si. Então, o que nós vamos estar falando aqui durante todo a grande parte desse livro, pelo menos aqui nesse primeiro capítulo aqui, é justamente o indivíduo, por exemplo. Eu quero também trazer isso para discussão com vocês. Veja bem, o indivíduo ele só é uma coisa. Esse indivíduo inserido em uma família, convivência com pai, mãe, tios, avós, em convivência com professores da escola, envolvido em outro tipo de relacionamento, que podemos dizer o relacionamento religioso, por exemplo, ou ideológico, político, ou uma demanda profissional no meio da política ou no meio de uma profissão que demanda liderança. Então, toda essa discussão ela vem em cima disso. Então, todas as vezes que já que nós estamos tratando de algo clínico, nosso curso é de psicanálise clínica. O que é clínico? Quando usamos a palavra clínica, isso quer dizer que nós vamos tratar em consultório. Então, a pessoa vai chegar até o teu consultório, como eu também sou psicanalista clínico, além de doutor em psicanálise e professor, eu sou psicanalista clínico, atendo em consultório. E o fato de eu atender em consultório, isso me demanda uma série de fatores. Não é tão simples assim. O paciente chega até o meu consultório procurando resolver um problema de, vamos supor, de crises de ansiedade ou de síndrome do pânico, algo parecido. Então, como que eu vou abordar? Essa é a discussão básica desse livro. Como que eu vou abordar esse indivíduo? Em que meio ele está inserido? Ele está inserido só no meio familiar? Ele vive conflitos com pai, mãe, irmãos, tios, avós, ou quem os criou, se no caso sejam pais adotivos, com alguém que exerceu algum tipo de liderança, algum tipo de manipulação sobre ele, ou se ele está inserido num contexto religioso. Por exemplo, se eu atendo um paciente que tem convivência com um certo tipo de religião, vamos usar um exemplo aqui, espírita, por exemplo, nós não vamos fazer aqui nenhum tipo de nem crítica e nem elogio a nenhum tipo de religião. Nós só estamos mostrando aqui para que você possa ter uma noção de como tratar esse paciente. Tá? Então, veja bem, nós precisamos ter conhecimento mais a fundo de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Porque se eu tenho um paciente que tem uma demanda dentro do meio espírita,
a convivência em terreiros ou a convivência em centros espíritas, e alguma coisa lá demandou nele uma anomalia psíquica, por exemplo, algo que o assustou, que o traumatizou dentro daquelas reuniões da qual ele fez parte, e isso for abordado dentro do teu consultório, como que você vai tratar disso? Então, é isso que Freud trouxe para a discussão, e nos capítulos para frente nós vamos ver Freud tratando de massas intelectuais e também de massas superficiais e artificiais, incluindo demandas tanto na área profissional como também ligado a igrejas, ligado a esse termo religioso. Então nós não podemos isentar disso, por quê? Porque nós vivemos uma sociedade, principalmente aqui no Brasil, nós somos um país laico. O que é um país laico? Que tem liberdade de expressão na área religiosa. Então, não é proibido nenhum tipo de religião, nenhum tipo de culto, de voz e voto em relação a isso. Então, qualquer religião, seja mais absurda que exista, ela é permitida no nosso país, por lei, por ser um país laico. Isso nós precisamos levar em consideração. Então, meu querido aluno, você precisa entender que apesar de você fazer parte também de uma massa, o que é massa? Nós vamos entrar então nisso, porque é a psicologia das massas. O que é uma massa? É um meio onde você foi inserido. Pode ser desde a sua infância, ou pode ser depois de algum tempo. Então, as pessoas, elas são influenciadas. Elas são influenciadas e são influenciáveis pelas massas que elas vivem. Então, essa discussão, ela é muito importante, aliás, ela é importantíssima, ela é primordial para um analista, para um psicanalista, justamente para que ele saiba. E o psicanalista, ele não pode ficar preso somente a um certo tipo também de conhecimento. Porque se você está inserido em uma religião, por exemplo, então quer dizer que se chegar até você um paciente que não demanda a tua religião, como que você vai tratá-lo? Se você não tem conhecimento das outras religiões. É fácil, aí você fala, mas é fácil para você, porque você também é teólogo, professor de teologia. Não. Aliás, eu fui teólogo primeiro, para depois me tornar um psicanalista e fazer a formação em psicanálise, e depois fazer as graduações necessárias para chegar ao doutorado. Então, veja bem, agora, o meu conhecimento teológico me ajudou em parte, justamente, principalmente no que tange a isso aqui. E um outro livro que vai tratar muito dessas coisas aqui, que também de Freud, que é Totem e Tabus. Interessantíssimo, nós vamos também estudar esse livro futuramente. A hora que nós terminarmos esse livro, provavelmente vai ser o próximo livro que nós vamos estudar. Então é muito importante, eu já falei isso em sala de aula e agora aqui, que também é uma sala de aula, porém online, mas é muito importante que você tenha conhecimento. Existem pessoas que falam, não gosto de ler livro de Freud porque é difícil compreensão. Tá, aquilo que for de difícil compreensão para você, eu peço que você, então, escreva as suas dúvidas, para que nós possamos estar, de alguma forma, esclarecendo para você. Nós vamos ter vídeos aqui só de respostas. Então é necessário que isso seja provocado. Eu quero que você provoque, é necessário você nos provocar, para que a gente possa ter essa discussão. Se não fosse essa provocação de Freud em 1920, na verdade isso foi escrito em 1920, mas na verdade esses textos de Freud, tem textos de Freud em 1800, em menos de 1900. E foram achados textos de Freud depois, e que foram introduzidos nesses livros dele. Então não é simplesmente, em 1920, não, é uma coisa que ele vem estudando ao longo dos anos, é uma coisa que ele vem trazendo para a discussão. Freud foi uma pessoa muito didática, então ele sempre trouxe muito para a discussão, foi muito provocativo. Então a psicanálise, ela é muito provocativa.
Então, dentro dessa introdução, você vê algumas coisas que nós falamos, só para você ter uma noção. Nós vamos parar por aqui, na próxima aula, então, a gente vai dar sequência, então, nessa questão da psicologia das massas e do eu.